E eu gostaria de saber se o que o Eduardo falou para vocês teve sentido, se vocês precisaram de falar algo para ele ou não. Fez total sentido. Nós não precisamos sequer abrir a boca para falar para ele. Ele nos falou tudo, né? E assim, é de impressionar, de arrepiar como bate em cima. Maravilhoso. Como é que você está se sentindo agora? Assim, eu posso dizer que eu tô sentindo uma leveza que há muito tempo eu não sentia. Que bom, que bom. Você chegou sentindo alguma dor física? Sim, eu também. E como é que tá agora? Faz dias que eu tô com dor no braço e nas costas. Uhum. Da hora que eu cheguei aqui, parece que eu senti um alívio. Já aliviou? Eu também, após uma cirurgia, já tem 1 ano, eu não me recuperei, fui em todos os médicos, ninguém me dava uma posição. E dói ao sentar, por incrível que pareça, cheguei aqui, eu tive só leve incômodo agora, assim, muito leve. Que bom, gente. Tenho certeza que eu vou ficar 100% novamente. Foi. Quando eu falei inferno, porque para mim era a visão infernal, tá? Mas é um vale dos piores que eu já vi. Você vê, um dia eu vou jogar videogame, um dia eu vou pra Júpiter, um dia eu tô pro buraco, meu pai. Não é que as pessoas, pô, Saulo, que lugar ruim que você foi, não. Fui levado ali para ver. Até porque a gente sempre tá questionando sobre esvaziamento do umbral, utilização, rapaz, olha, pode ser até que seja. Mas os lugares existem e super pesados. Bom, eu fui deitar até relativamente cedo para mim, acho que 1h pouca da manhã, para mim é cedo, fiz a prática energética e tal. Aí comecei a sentir uma vibração forte, assim. Eu, normal, tô acostumado, né? Eu continuei sentindo aquilo, eu falei, tem boi na linha aí, né? Tem alguma coisa me conectando aí, tem uma coisa me mirando, né? Eu só não sabia direito se era energia do ambiente, era domingo, mas aquela hora, segunda de madrugada, né, já era para estar melhor a energia. Aí eu tava sentindo uma variação no peito, angústia. Aí eu, porra, que negócio da peste é essa? Aí eu fiz uma leitura no quarto para ver se tinha alguma coisa ali. Aparentemente não era uma aura, né? Então era uma sensação. Aí eu, naquele processo, eu entrei em estado vibracional. O corpo começou a dormir, né? Passou para as ondas baixaram e aquela energia forte danada. Aí eu levantei o corpo em projeção clássica, decolei assim, projeção clássica, me afastei, fui até a sala e fui sugado assim para um lugar. Aí eu apareci na frente, velho. Cara, essa imagem que eu coloquei na frente é bem parecida, velho. Essas ideias de inferno, de lugares queimando e tal. Velho, eu sempre achei que isso era coisa da Bíblia, ou assim, um pouco de exagero não que a Bíblia não fosse verdadeira, não é isso, mas um pouco de exagero, não. Eu já tinha visto lugares pesados assim, mas isso era um lugar assim que não tinha lugar para você sentar, não tinha lugar para você ficar. Na entrada, assim, eu já apareci na entrada e tinha um ser, não era igual esse que está aí na frente, mas era parecido com aquilo, em que falava com voz realmente bem grossa, assim, e falava, vou lhe mostrar o que acontece com os seres ruins. Aí eu não fiz nenhum julgamento, né? Porque eu olhei pro cara e quase que eu pensei, né? Eu cheguei a pensar, mas não deixei externar muito fortemente, que eles captam nossos pensamentos. Eu falei, e você é o quê, né? É o pensamento imediato que eu tive. O bicho realmente, eu tinha umas coisas na cabeça assim, a cabeça bem grande, que tinha que parecer chifres. Mas por isso que talvez venha a ideia do demônio e tal. Eles têm umas coisas, eles têm um formato de amedrontar. Eles falam que ali estão os piores tipos de criminosos que podem existir. São seres ruins, seres que só faziam mal, sejam enquanto encarnados. Ele me explicando, né? O próprio demônio me explicando. Aí eu perguntei para ele, por que você me trouxe aqui? Ele falou, eu trago sempre pessoas aqui, para que elas vejam e não se as situações, alguns para que vejam as situações, outros para saber para onde vão. Aí eu falei assim, eu não venho para cá não, né, meu velho? Aí ele deu risada assim e falou, se acertar, não. Tirou onda com minha cara, né? E eu tava com medo desgraçado do cara, mas eu tava em uma certa distância. Eu falei, eu vou ficar um pouco mais distante de você se você não se incomoda. Ele falou, não faz diferença a distância que você tá aqui. Ele falou para mim, eu não estou fazendo nada contigo e não vou fazer porque você é um convidado aqui. Ele falou para mim. Cara, aí a gente começou a andar e quando eu percebi onde eu estava andando, eu tentei flutuar, não consegui, para tirar os pés daquele lugar. O lugar era como se fosse lava viva, assim. Era uma terra que queimava, era rocha derretida. Só que os meus pés, eu senti aquele quente. Quando eu olhei, piorou. Né? Quando eu olhei, piorou. Com a sensação dos pés queimando, deu uma sensação de, cara, eu não vou aguentar isso aqui.
eu pensei assim, até que eu falei, não, provavelmente o mentor, você tá me vigiando aqui, tá à distância, eu preciso manter calma, eu preciso manter calma. Aí o cara ficou me mirando, o cara, olha, o cara tinha pé, eu não vi os pés do cara, então parecia que não tinha, como se fosse coisa de... Por isso que tem aquela imagem de bode, de cavalo, parecia que, eu acho que queima o pé do cara por causa daquela lama. Então a imagem de pé de boi, pé de cavalo, que tem, eu acho que é porque aquele negócio pegando fogo queima os pés de todos os seres que estão ali. Tanto que eu sentia que meu pé estava derretendo enquanto eu estava ali. Eu cheguei e falei assim, eu preciso manter calma, vou voltar pro corpo. E ele olhava para mim, me mirando, como se estivesse assim, ele vai aguentar ou ele não vai aguentar, né? Ele me mirava assim, ele não vai aguentar, ele não vai aguentar. E eu falei, cara, eu cheguei pro cara e falei assim, pro ser lá, o demônio, sabe? Falei, só um minutinho, que eu não sei se eu vou aguentar, não. Tá muito forte. Ele não fez um passo para me ajudar. Ele ficou quieto, olhando, porque na cabeça dele, aí eu passei assim, ele falou, eu achei que você não ia aguentar. Ele continuou andando na frente muito rápido e eu tentava acompanhar ele porque não dava para flutuar. Então eu dava uns pulos naquele negócio e cada vez que eu saía dava um alívio, né? E quando eu pisava, eu caía, afundava de novo e sentia queimar o pé astral de novo. E aí foi quando a gente começou a ver os seres. Tinham seres, tinha uns buracos assim, e tinham pessoas só com a cabeça lá de fora totalmente esqueléticos, assim. Eram pessoas que. Aí eu falava, por que essas pessoas não são ajudadas? Ele falava, de vez em quando eles saem daqui, de vez em quando eles param do braço, somem, não ficam aqui, só que eles caem nas zonas e começam a fazer maldade de novo. Aí vem para cá outra vez. Eu não faço nada, minha função é cuidar desse lugar e fazer com que seres ruins paguem pelas suas ações. Então, ele falou assim, então você se sente, eu falei assim para ele, né? Eu perguntei, você se sente tipo justiceiro? Ele falou, ele deu risada, uma risada que ele deu. Eu falei, não sei se justiceiro, mas cara, cada um faz a sujeira do mundo. Eu sou tipo, ele falou assim, um urubu do umbral. A minha função é comer as carniças que moram aqui. Ele contava assim, né? E eu faço sem reclamar. Ele fala, é o que eu preciso fazer. Então, eu não sei o que ele queria me mostrar, até agora eu não sei. Eu sei que, de alguma forma, ele queria me mostrar que eles não eram seres ruins, aí eles, os próprios controladores da região, eles não eram seres ruins porque queriam ser. Eles estavam numa situação onde eles se sentiam parte de um mecanismo de limpeza, assim. E eles faziam aquilo com certo orgulho e com certa sensação de limpeza, assim. Até que teve uma hora em que tinha não sei se era um tipo de um galho, assim, que eu encostei assim, né, e senti minhas mãos na mesma hora queimar, mas naquele lugar não tinha lugar para ficar, não tinha. Era um lugar todo desse jeito, todo cheio, tinha até umas coisas de pedra, assim, que não derretiam, não sei se era metal, não sei o que era aquilo, que eu nem me arrisquei a colocar na hora que eu precisei me apoiei num tipo de um galho, que eu não sei porque que não derretia também, mas senti minha mão queimar, e falei para ele, olha, eu preciso voltar pro corpo. Ele falou, mas eu não terminei de mostrar. Eu falei, mas eu não tô aguentando mais, se eu não voltar pro corpo agora, eu vou cair aqui, não sei, eu não quero cair nesse lugar aqui, eu vou voltar de todo jeito, né? Aí nisso eu voltei pro corpo, abri os olhos totalmente arrepiado, do começo ao fim, né? Do cabeça aos pés, pensando naquela situação, e você, por exemplo, eu estava meio coberto, no instinto de voltar para o corpo, imediatamente eu me cobri, com a sensação de medo que teve, né? Aí eu me acalmei um pouco, tirei o cobertor, e falei, não, peraí, calma, tô sob controle. Porque o corpo ele tem uma reação instintiva independente da minha consciência. Aí eu tentei avisar o corpo que estava tudo bem, que eu recebi um aviso físico de adrenalina assim que eu voltei, de perigo, né? Instintivo. Aí eu me descobri, me sentei rapidinho na cama, tal, e aí voltei ao normal e até tive sonhos depois disso, sonhos calmos. Foi especificamente uma experiência forte de um vale, uma região de seres ruins, assim, de seres que sofrem muito por suas próprias ações. E esses seres, quando eu digo ruins, são pessoas que vivem para o mal. Eles vivem perseguindo, eles vivem maltratando as pessoas, usando essas suas próprias vontades. Não somos não é essa maldade que a gente enxerga aqui no mundo, é somente sutil, dizendo, fazer mal, inveja ou sei lá, superficialidade. Isso aí não vai para esse lugar. Esse lugar vão seres que são assassinos, são seres que não são psicopatas, que não sentem nenhum remorso em relação a ninguém. Aquele lugar é para queimar, para a sensação queimar tão fortemente que a pessoa consiga finalmente sentir, já que não consegue se colocar no lugar dos outros, o que é a dor, tá?
a sensação foi essa. Porque são pessoas que perderam totalmente o sistema empático, eles não sentem mais empatia por nada, eles passam por cima de qualquer um. Esse é o lugar que aí os seres que estavam ali eram desse tipo, tá? Eu esqueci de comentar que tinham centenas de seres para todos os lados, assim, você olhava, só que eles não tinham condições de se mexer, eles ficavam presos, cada um, quando caía naquele lugar, você ali não saia mais, você ficava ali. E aquilo criava, tipo, uma crosta que ia fazendo em cima, tipo de um casulo de pedra, assim, cada um deles estava preso num lugar desse, tá? Então, não dá para a gente julgar quem vai, acho que é muito razoável, é muito superficial a gente dizer que o fulano vai para lá, aquele foi para ali, a gente não deve fazer isso. Mas são todos esses seres são espíritos, como a gente, que de alguma forma, mais cedo ou mais tarde, se a gente já não passou por um lugar como esse, tá? Vão despertar, e os mentores, provavelmente, os grandes mentores, já passaram, se não nesse planeta, em outros, por lugares como esse. Então, estou falando que espíritos grandes, de grande porte, já estão conscientes